100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. Bom dia, 7 em ponto. Hoje é sexta-feira, 25 de outubro de 2019. E vamos aos destaques do Mix Notícias. Justiça determina bloqueio de 2,5 milhões de reais da Prefeitura para pagamento à Santa Casa. Próxima segunda é ponto facultativo na Prefeitura e Câmara de Campos. Crescimento da população de rua é problema nacional que gera preocupação. Comissão da Câmara discute reaparecimento do sarampo no país. Vídeo mostra óleo sedimentado e submerso na Praia do Paiva, em meio a recifes. Óleo continua se espalhando e atinge novas praias de Pernambuco. Dólar opera quase estável após cair abaixo de R$ 4,00 pela primeira vez em mais de 2 meses. Depois de mais um aumento, a arroba do boi gordo segue negociada a R$ 157,00 à vista no estado do Rio. Saca de 50 quilos do açúcar cristal fechou o dia cotada a R$ 65,16, com baixa de menos 0,56% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Aproveite e mande mensagem para o WhatsApp da Mix Campos, 997971007. No ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Temperatura no momento 22 graus e máxima podendo chegar a 31. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. E vamos ao trânsito. Na saída da Campos Farol e entrada para 28 de março, a movimentação está intensa no sentido centro, com grande fluxo de veículos, com trânsito fluindo mais devagar, mas sem retenções. Movimentação moderada já passando para intensa na rotatória próxima ao Shopping Estrada, com trânsito fluindo sem lentidão até as proximidades do Hospital Ferreira Machado. Já no trecho da BR-101 que corta a área urbana de Guarus, na parte que vai até a segunda passarela, o trânsito está intenso, seguindo com pouca lentidão, mas também sem retenções. Na Beira Valão, movimentação está mais intensa nas imediações do Mercado Municipal e descida da Ponte Leonel Brizola, também sem retenções. Na Formosa, o fluxo começa a se intensificar próximo da saída da Beira Valão, onde há uma escola e descida de alunos para a mesma, causando um pouco de lentidão no trânsito. Ponte da Lapa com fluxo intenso no sentido centro. E para quem vai para o Rio, há pontos com lentidão do quilômetro 313 ao quilômetro 322, devido ao fluxo intenso de veículos em direção à Ponte Rio-Niterói e a cidade de Niterói. O tráfego é normal no sentido Espírito Santo. Juntos o melhor mix. Mix! A desembargadora da 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu antecipação de tutela recursal para que haja o bloqueio nas contas bancárias da Prefeitura de Campos no montante de R$ 2.535.386,73. A decisão é referente a um agravo de instrumento movido pela Santa Casa de Misericórdia de Campos diante dos meses de atraso no repasse da complementação da tabela SUS que é pago pela Prefeitura. E a Prefeitura de Campos e a Câmara dos Vereadores decretaram ponto facultativo na próxima segunda-feira, dia 28, em virtude da comemoração pelo Dia do Servidor. Também não haverá expediente nas unidades básicas de saúde. De acordo com a publicação, os serviços essenciais, inclusive os atendimentos médicos e plantões médico-hospitalares, funcionarão normalmente. Mix Notícias. População de rua é problema nacional cujas ações sociais em busca de soluções têm se esbarrado em vários aspectos. No estado do Rio de Janeiro, o governo ainda não conseguiu emplacar programa eficiente e em municípios como Campos dos Goytacazes e Macaé, um dos problemas enfrentados pelas prefeituras é a resistência de próprios moradores de rua ao acolhimento. A Alerj está discutindo sugestões em audiências públicas, uma delas realizada na última quarta-feira. O secretário de Vigilância em Saúde recomendou ontem que o governo federal organize um esquema geral de aquisição de vacinas para os próximos 5 anos, de modo a evitar problemas com o fornecimento de doses à população. Ele participou ontem de audiência da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, na qual especialistas debateram o reaparecimento de casos de sarampo ao país neste ano. Dias depois da limpeza do óleo que atingiu a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, blocos da substância foram encontrados sedimentados dentro da água, no fundo, em meio a recifes. Um pesquisador do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco registrou o material próximo a corais e peixes.
Parte do óleo de origem desconhecida que atingiu trechos do litoral de Pernambuco há quase 50 dias voltou a afetar a costa pernambucana, totalizando 5 novas localidades afetadas desde a madrugada de quinta. São elas: a Praia da Barra da Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, Praia do Janga, em Paulista, na Ilha do Amor, em Cabo de Santo Agostinho e na Praia de Pau Amarelo, também em Paulista. Mix Notícias. Queiroz reaparece em áudio sobre indicações para cargos no Congresso. Conversa publicada por um jornal atribuída ao ex-assessor do hoje senador foi em junho deste ano. Ele admite ter capital político e garante não ter cometido qualquer ato criminoso. Defesa de Flávio Bolsonaro afirma que Queiroz não tem influência no gabinete. Postos de combustíveis que atuam de forma incorreta no estado do Rio continuam no foco da fiscalização. Em ação conjunta de órgãos do governo estadual e Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, foi iniciada anteontem mais uma etapa da Operação Gato por Lebre 2, desta vez nas regiões Metropolitana, Serrana e Baixada Fluminense. As próximas investidas podem acontecer no Norte Fluminense. O melhor mix. Juntos no melhor mix. Ações direcionadas ao combate de fatores que atrapalham a produtividade do Brasil deverão ser anunciadas nos próximos dias pelo governo federal. Entre as medidas estão simplificar, desburocratizar e abrir espaço para que a iniciativa privada invista cada vez mais em infraestrutura, aumentando a competitividade. A informação é do Ministério de Infraestrutura, que aponta como principais beneficiadas as áreas de navegação, portos, logísticas e multimodalidades. Benefício que reduz a conta de luz para projetos de irrigação rural e aquicultura tem critérios que dificultam os produtores. Mas a Comissão de Agricultura da Câmara Federal busca uma saída e debateu o assunto ontem. A alegação é que a resolução da ANEEL, editada em 2017, faz exigências que dificultam o acesso ao desconto. A alteração facilitadora deverá ser anunciada nos próximos dias. Mix Notícias. Exigência de licitação para os estabelecimentos penais que comprarem produtos da agricultura familiar está com os dias contados em todo o país. Para tanto, os preços terão de estar compatíveis com os do mercado. O projeto, nesse sentido, acaba de ser aprovado e a relatoria resume que, a partir da medida, os agricultores familiares passarão a receber os preços de mercado mais recompensadores que os atuais. A tramitação acontece em caráter conclusivo. 19 municípios de 7 estados brasileiros terão novas residências terapêuticas que fazem um acolhimento a pessoas com transtornos mentais e que tiveram alta de internações psiquiátricas. Um deles é Campos dos Goitacazes. Ao dar a informação, o Ministério da Saúde anuncia ainda que destinou 2,3 milhões para implantar os serviços. Juntos o melhor mix. Mix! Quem for fazer as provas do Exame Nacional do Enem 2019 terá que emitir e levar a declaração de comparecimento disponível na página do participante pela internet. De acordo com o INEP, trata-se de documento personalizado que será pedido pelo aplicador na sala do exame. A orientação é para que o candidato deva ficar atento. Não bastasse o estrago que o fumo causa à saúde do fumante e de quem está ao seu redor, dispositivos eletrônicos para fumar aumentam os riscos. O alerta foi reforçado terça-feira no Rio de Janeiro, durante encontro anual de coordenadores municipais do Programa de Controle do Tabagismo 2019 e está sendo repercutido em várias cidades fluminenses. O Instituto Nacional do Câncer está à frente do movimento. Mix Notícias. Considerado como um marco para a saúde global, foi anunciado ontem pelo presidente da Comissão Global Independente para a Certificação da Erradicação da Poliomielite, professor David Salisbury, a erradicação da poliomielite selvagem tipo 3. O anúncio foi feito durante um evento na sede da OMS em Genebra, na Suíça. Pesquisa realizada em 9 países, incluindo o Brasil, com quase 6 mil mulheres acima dos 55 anos, mostrou que a maioria delas não se dá conta do perigo que a osteoporose representa. Entre as brasileiras, 70% afirmaram conhecer a doença, mas apenas 7% sabiam que ser do gênero feminino já é considerado um fator de risco. Além disso, 67% nunca haviam abordado a questão durante uma consulta.
O dólar operou próximo da estabilidade na tarde de ontem, depois de ser negociado abaixo de R$ 4,00 pela primeira vez em mais de 2 meses pela manhã, mas fechou o dia negociado a R$ 4,03, fonte Valor Econômico. Depois de mais um aumento, a arroba do boi gordo segue negociada a R$ 157,50 no estado do Rio de Janeiro. A fonte é a Scott Consultoria. Já a saca 50 quilos de açúcar cristal fechou o dia cotada a R$ 65,16, com menos 0,56% ao dia. Levantamento do Banco Mundial aponta que o Brasil caiu no ranking que mede a facilidade para fazer negócios. O país passou da 109ª posição em 2018 para a 124ª neste ano. O levantamento considera o período entre os meses de maio dos 2 anos. Mix Notícias. Guedes diz que prepara medidas para a geração de empregos e novas reformas estruturais. Uma das medidas, segundo o ministro, será diminuir encargos trabalhistas pagos por empresas relativos a trabalhadores jovens nos primeiros anos de emprego. Os empréstimos concedidos pelo BNDES somaram 38 bilhões de reais de janeiro a setembro de 2019, queda de 13% na comparação com os 9 primeiros meses do ano passado, divulgou ontem o BNDES. Em 12 meses, o valor desembolsado chega a 63,3 bilhões de reais, estável em relação a um ano antes. Mix. A volta dos setores populares no Maracanã com ingressos mais baratos está próximo de acontecer. A Lei 8.575/19 diz que o Poder Executivo está autorizado a criar esses espaços e foi sancionada pelo governador Witzel e publicada no Diário Oficial de ontem. A intenção é fazer com que as pessoas mais pobres vejam jogos no Maracanã, o que não vinha acontecendo. É um passo enorme para a democratização do esporte, explicou o presidente da LERJ. E o Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve o processo administrativo aplicado pelo Procon Campos à Caixa Econômica Federal por desrespeito ao tempo de espera em fila na instituição. O tempo de espera por atendimento por mais de 2 horas descumpriu a Lei Estadual 4.223/2003, que determina tempo máximo de 20 minutos para dias normais e 30 minutos em dias que antecedem ou sucedem feriados. Mix Notícias. O Supremo Tribunal Federal concluiu o 3º dia de julgamento sobre a prisão após condenação em 2ª instância, com 4 votos a favor dessa tese e 3 contra. Nesta quinta-feira votaram os ministros Rosa Weber, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski. Faltam os votos de Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. Começa hoje, sexta-feira, o saque do FGTS para quem não tem conta na Caixa e nasceu em fevereiro ou março, segundo o novo calendário divulgado pela Caixa nesta semana. Neste segundo lote, um total de 8 milhões de pessoas devem retirar aí 3,4 bilhões de reais. Mix. Juntos no melhor mix. A Petrobras teve um lucro líquido de 9,087 bilhões de reais no 3º trimestre de 2019, informou a estatal nesta quinta-feira, uma alta de 36,8% ante o mesmo período do ano passado, quando teve lucro de pouco mais de 6 bilhões e meio de reais. O resultado ficou acima da média das projeções do mercado, que apontava para lucro de quase 8 bilhões e meio de reais. A Vale encerrou o 3º trimestre deste ano com um lucro líquido de quase 6 bilhões e meio de reais. O valor é 15,2% maior do que o ganho de pouco mais de 5 bilhões e meio de reais registrados no mesmo período do ano passado. Com o desempenho, a empresa também reverteu o prejuízo líquido de 418 milhões de reais obtido no 2º trimestre de 2019. Mix Notícias. E vamos falar de esporte. Pela 28ª rodada do Brasileirão 2019, no sábado, o Vasco vai até o Castelão enfrentar o Ceará às 5 da tarde. O Fluminense pega a Chapecoense às 7h30 da noite no Maracanã. Já no domingo, o Botafogo vai até a casa do adversário às 4 da tarde enfrentar o Grêmio. E fechando a rodada, o Flamengo enfrenta o CSA às 7 da noite no Maracanã. O técnico Tite anuncia daqui a pouco às 11 da manhã a última convocação da seleção brasileira para 2019. A lista contará com 23 jogadores que disputarão amistosos contra a Argentina no dia 15 de novembro em Riad, na Arábia Saudita, e Coreia do Sul, dia 19, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Esta será a última convocação antes do início das eliminatórias da Copa do Mundo, que começará em março do ano que vem. E agora nós vamos à equipe Mix nas ruas. Mix Notícias.
Bem, o assunto de hoje não poderia ser diferente, o caos na saúde do nosso município, com esse atraso aí no repasse da prefeitura aos hospitais conveniados. Eu acabei de sair aqui da Beneficência Portuguesa, onde tive as informações aqui da administração, que por enquanto ainda não se parou nada. Mas, dependendo do que acontecer, hoje tem uma reunião com o Ministério Público dos Hospitais Conveniados, a gente vai ter mais informações na segunda-feira. Porém, faltando recurso, o atendimento vai acabar sendo prejudicado. Então, a saúde precisa de atenção especial do poder público para resolver essa questão. Afinal de contas, quem sofre é a população. Você ouviu Mix Notícias.